A origem do bem e do mal é um assunto complexo e pode ser abordado de diferentes maneiras, dependendo da perspectiva filosófica, religiosa ou cultural. Em muitas culturas, o bem é identificado com Deus, o Criador de todas as coisas que, por ser sumo bem, fez tudo bom. Sendo assim, o mal não vem de Deus, mas da negação do mesmo. A raiz do mal encontra-se no livre-arbítrio da vontade do homem, que voluntariamente nega seu Criador. Na filosofia, o bem e o mal referem-se à avaliação de objetos, desejos e comportamentos através de um espectro dualístico, onde, numa dada direção, estão aqueles aspectos considerados moralmente positivos e, na outra, os moralmente negativos. Existem diferentes pontos de vista sobre o porquê do surgimento do mal. Muitas religiões e tradições filosóficas concordam que o comportamento malévolo é uma aberração que resulta da condição humana imperfeita. Na perspectiva cristã, o bem e o mal são conceitos relacionados à ordem moral. A natureza tem uma finalidade e uma ordem interna próprias, com suas leis, ritmos e ciclos. Esta ordem interna é como uma gramática que devemos aprender e respeitar para nos relacionarmos com a natureza. E nós, os seres humanos, somos parte da criação. A ética cristã é baseada em um referencial absoluto, que é Deus. Ele é a fonte do bem e do amor verdadeiro. A felicidade está relacionada com o amor verdadeiro e, portanto, com Deus. No cristianismo, o mal no mundo não é uma punição de Deus pelas culpas das pessoas. Jesus veio para salvar e não para condenar. No entanto, os eventos negativos devem sempre nos lembrar da urgência da conversão. Os cristãos acreditam que o mal procede da liberdade criada. Deus não criou um mundo fechado, ao qual só Ele tem acesso, nem fez o mundo perfeito. Ele o criou aberto a muitas possibilidades e aperfeiçoamentos, e criou homens e mulheres para habitá-lo e completá-lo com a sua inteligência. Na filosofia cristã, o bem é associado a Deus e ao amor, enquanto o mal é associado ao pecado e à separação de Deus. Acredita-se que Deus criou o mundo bom, mas que o pecado entrou no mundo através da desobediência humana. A salvação é vista como um processo de restauração da relação entre Deus e a humanidade. Na filosofia budista, tanto o bem quanto o mal são percebidos como parte de uma dualidade antagônica que deve ser superada através da realização de Shunyata, que significa vazio no sentido de reconhecimento de que o bem e o mal são dois princípios opostos, mas não uma realidade. Ao esvaziar a dualidade entre eles, é possível alcançar uma unidade. O budismo ensina que o sofrimento é causado pelos desejos e apegos humanos, e que a libertação do sofrimento pode ser alcançada através do controle da mente e do desapego. Portanto, na filosofia budista, a origem do bem e do mal está na mente humana e nas escolhas que as pessoas fazem. Na filosofia budista, por exemplo, tanto o bem quanto o mal são percebidos como parte de uma dualidade antagônica que deve ser superada através da realização de Shunyata, que significa vazio no sentido de reconhecimento de que o bem e o mal são dois princípios opostos, mas não uma realidade. Ao esvaziar a dualidade entre eles, é possível alcançar uma unidade. Na filosofia hindu, o bem e o mal são vistos como aspectos da mesma realidade. O bem é associado à verdade, à luz e à vida, enquanto o mal é associado à ignorância, às trevas e à morte. Acredita-se que a alma humana passa por ciclos de renascimento até alcançar a libertação do ciclo de nascimento e morte. Diferentes culturas têm diferentes concepções sobre o bem e o mal. Algumas culturas veem o bem e o mal como forças opostas que precisam estar em equilíbrio, enquanto outras veem o bem e o mal como aspectos da mesma realidade. A psicologia é uma ciência que estuda o comportamento humano e os processos mentais. Embora a psicologia possa estudar conceitos como moralidade e ética, ela não define o bem e o mal em termos absolutos. Em vez disso, a psicologia pode estudar como as pessoas desenvolvem suas noções de certo e errado e como elas tomam decisões morais. A psicologia pode examinar fatores como a influência da cultura, da família, da religião e da sociedade na formação das crenças morais de uma pessoa. Além disso, a psicologia pode estudar como as pessoas lidam com dilemas morais e como elas resolvem conflitos entre seus valores pessoais e as expectativas da sociedade.
A psicologia também pode examinar como as emoções, como a empatia e a compaixão, influenciam o comportamento moral. Portanto, embora a psicologia possa estudar questões relacionadas à moralidade, ela não define o bem e o mal em termos absolutos. Acesse nossos livros e cursos nos links dos comentários. Deixe o seu like, se inscreva no canal.